Em plena era da internet, onde o acesso à programação antiga de televisão é muito mais simples, muito mais fácil, devido aos muitos recursos que temos, um certo super-herói de um certo seriado que não tem absolutamente nada de novo sendo produzido com ele, nada de inédito com ele, há mais de 30 anos, conseguiu a façanha de reestrear na TV aberta e conseguir impressionantes 3 pontos de audiência. Em plenas manhãs de domingo, concorrendo com Fórmula 1, Celso Portiolli e outros gigantes. Não apenas os fãs antigos mais fervorosos voltaram a acompanhar o seriado desse super-herói apenas para dar audiência, né? Como ele conseguiu a façanha de pegar várias pessoas dessa geração, crianças, pré-adolescentes que assistiram e adoraram, entendeu? Uma época que todo mundo, que os mais fãs já têm o box do DVD, ou então assistem pelo YouTube, outros mais malandros baixam por formas ilícitas, né, minha gente? E ainda assim, este super-herói conquistou uma audiência incrível nas manhãs de domingo. Eu estou falando do Jaspion, minha gente. É isso aí, galera. Este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. E hoje, sem dúvida, um vídeo especial para mim, para todo mundo que acompanha o canal, né? Hoje nós vamos falar sobre o Jaspion. Hoje é o tudo sobre o fantástico Jaspion, minha gente. O fantástico Jaspion. O super-herói que o Brasil adotou, gente. O seriado do Jaspion teve uma repercussão mediana no seu país de origem, né, no Japão. Apesar, devido ao investimento em cima dele ter sido muito alto, eles pretendiam que o Jaspion recuperasse a audiência que o Scheider perdeu com relação ao Charivan, né? O Scheider tinha tido uma considerável queda de audiência com relação ao antecessor dele, que é o Charivan. O Jaspion, ele é o quarto da linhagem dos Metal Heroes, é o primeiro que rompe, né, com a premissa do policial do espaço. E o Jaspion, infelizmente, no Japão, ele não só não manteve o índice com relação ao Scheider, como ele ainda caiu um pouco mais. Entretanto, o Jaspion está longe de ter sido esse fracasso todo que algumas pessoas dizem na sua terra de origem. A repercussão foi mediana e talvez por causa do custo da série, muitos dizem não, foi um fracasso, teve a redenção completa no Brasil, mas foi um total fracasso no seu país de origem, gente. O Jaspion, ele não recuperou a audiência em relação ao antecessor dele, mas em compensação ele teve uma audiência superior aos concorrentes dele lançados naquele ano e que passavam no mesmo horário. Teve mais audiência do que esses, entendeu? E isso não faz dele um fracasso de forma alguma, gente. Entretanto, é fato inegável que Jaspion teve uma audiência esmagadora no Brasil, juntamente com os seus inseparáveis companheiros de pacote, né, os Changeman, dos quais nós já falamos aqui. Jaspion foi o seriado que abriu as portas do Brasil para o mercado do entretenimento japonês, entretenimento nipônico. Não foram os primeiros, né? Não foram os primeiros heróis japoneses a passar no Brasil. Antes dele já tinha tido o National Kid, que curiosamente também explodiu em popularidade no Brasil. Já tinha tido 3 séries de Ultras, né? Ultraman, o Regresso de Ultraman e Ultra Seven, né? Que também fizeram sucesso. Teve Spectreman, teve o Robô Gigante. Mas Jaspion e Changeman, eles chegaram no momento no Brasil em que o mercado do entretenimento ele estava fervendo, né? Ele estava borbulhando, estava muito aquecido. Em especial na temática dos super-heróis. A gente teve aí o Thundercats, teve o He-Man, teve a She-Ra, Caverna do Dragão, Transformers, Comandos em Ação. O que acontece então? Quando o Jaspion chega, a gente se depara com um super-herói que não protagonizava um desenho, mas sim uma série em live action. E isso foi um impacto tremendo, né? A gente vê o visual arrojado do personagem, o clima futurista do universo em que se passam as aventuras do herói, né? E aquilo foi fantástico, gente. Foi fantástico como o seu subtítulo aqui no Brasil, Fantástico Jaspion. E não tem como negar, gente. Jaspion, ele rouba para si o público que antes eram desses desenhos ocidentais. Por isso eu disse que ele é o herói que o Brasil adotou, porque se ele não foi tão bem no Japão, no Brasil ele atingia assim uma audiência que superava a Xuxa, por exemplo, na mesma época, né, que era uma referência de grande audiência para programação voltada ao público infantil. A gente via aí um herói que saía realmente na porrada com o vilão, entendeu? A gente vê que o He-Man só dá soco em parede, o Lion só usa esparroceira para lançar raio. O Jaspion saía na porrada, ele cortava os vilões, entendeu? Era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Sobre esse aspecto, o Jaspion foi um pioneiro. E nós vamos falar aqui de curiosidades da produção, vamos falar da repercussão dele no Brasil e tentar aqui teorizar um pouquinho de por que esse sucesso foi tão alto no Brasil.
O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Então, começando aqui, né, a gente parte aqui da premissa, uma coisa que hoje já é clichê, já era clichê na época, mas que ainda funciona muito bem, né? É um herói escolhido por forças maiores para combater um mal ancestral, tá? Foi assim que surge, né? O Jaspion, ele é o herói de uma profecia e o Satangos, o vilão Mor da série, é um vilão também presente na mesma profecia. E ela elabora conceitos novos, ela tenta colocar novos conceitos dentro dessa franquia dos Metal Hero. Ela abandona o conceito do policial do espaço, né, e ela cria um herói muito mais independente, né? O Jaspion, ele não prestava contas a ninguém, quando muito ele ouvia aí os conselhos do Edin, profeta galáctico que o criou. Assim como seus antecessores, né, ele tinha uma armadura super tecnológica, super poderosa que dava a ele seu poder, tinha uma nave-mãe que guardava seus veículos que o ajudavam na sua luta, e tinha uma companheira, na minha opinião, companheira mais divertida e mais carismática que o Metal Hero já teve, a Anri, um barato Anri, que nos primeiros episódios ela faz aí às vezes de uma irmã mais velha chata do Jaspion, e depois acaba virando uma parceira mesmo. Entretanto, ele tem uma coisa que os outros não tinham, ele tinha um mascote, né, que era a Mia, totalmente redundante, né, ela acabou marcando bastante, todo mundo lembra da Mia, mas ela é redundante, ela não é uma personagem que tem aquela importância dentro da história. Os veículos do Jaspion, eles são bem parecidos com um dos seus antecessores, mas a nave-mãe não, cara. O Dylion realmente era uma coisa que roubava a cena. O Gavan tinha o Dolu, né, que era um dragão robótico muito louco, só que o Charivan já tinha aquela nave de combate que já não era tão legal. O Scheider tinha uma arma que virava um super canhão, né, que era legal também, mas o gigante guerreiro Dylion, ele era um personagem à parte, gente. Este foi um dos conceitos mais legais introduzidos no Jaspion. E a história também, gente, ela tende a ser mais aventuresca do que investigativa. Tendo, logicamente, a investigação, né? O Jaspion tem investigando onde estava o Satangos, como derrotá-lo, como enfrentar o novo plano dele, né? O plano da vez. Mas, principalmente nos primeiros 4 episódios, o clima aventuresco ele prevalece, né? Eles sequer se passam na Terra, é sempre o Jaspion explorando planetas diferentes, tudo, né? Só que isso acaba tornando aqueles episódios muito custosos financeiramente, muito caros. Em especial, acho o segundo episódio lá do monstro Tigos, onde é um planeta todo congelado, deve ter sido bem caro criar aquele cenário. E o Jaspion, ele é um órfão, né? A nave dos pais dele se choca com um planeta que o Edin estava visitando, ou contra o próprio planeta Edin, nunca ficou muito claro isso, né? E o Edin viu que aquele bebê tinha sobrevivido e resolveu adotá-lo. Logo, ele sempre acreditou que aquele bebê fosse o bebê da profecia que ele conhecia, né? Que ia ser um guerreiro que ia vir para enfrentar o mal ancestral conhecido como Satangos, né? É uma entidade cósmica nascida da união de todas as energias negativas que já houveram no universo. Só esse conceito do vilão, né, já dá pra gente sacar do que a gente tá falando. É um vilão poderosíssimo, digno de ser vilão dos Vingadores, gente. Não é exagero, é isso mesmo. Ele é digno de ser um vilão da Marvel. E aí o que acontece, né? O roteiro leva, né, o Jaspion a chegar até o planeta Terra, que geograficamente seria o ideal para iniciar a construção do Império dos Monstros, embora o Satangos tenha a base em diversos planetas do universo, isso é mostrado com alguma frequência na série, né? Dando a impressão que o Satangos é onipresente. A Terra, inclusive, não tem a menor condição bélica de enfrentar qualquer tipo de invasão alienígena, né? Então era um lugar interessante para eles começarem, né? E ele envia como batedor para a Terra o seu filho Magaren, que é o grande rival do Jaspion em toda a série. Em Gavan, a gente já tinha visto, né, o filho do Don Holler, né, o Zandorvan, rivalizar com o Gavan. É uma rivalidade muito interessante também. Só que o Magaren, ele é rival do Jaspion a todo momento, enquanto o Zandorvan ele aparece no meio da série do Gavan, né? E sem dúvida foi uma das rivalidades mais interessantes do universo dos Metal Heroes. Na Terra ele encontra Boomerman, né? Um personagem que roubou demais a série durante muito tempo,
que é o famoso herói penetra, né? Outro conceito introduzido em Jaspion. Os outros Metal Heroes não tinham isso antes do Jaspion, que é aquele personagem que rivaliza o herói com o público, mas não dentro de cena. Ele, na verdade, é um grande aliado do herói, mas ele é meio que um parceiro rival, né? Tem uma rivalidade amistosa aí. O Jaspion, ele disputa a atenção do público com o herói, né? Dentro desse cenário é que se desenvolvem as aventuras do Jaspion, né? Toda semana tem um plano novo, um monstro novo, um inimigo novo. Só que aqui a diferença é a seguinte, né, gente? Não tem mais aquele esquema de viagem dimensional, né? Onde o monstro se torna mais poderoso. E agora não só o inimigo da vez é morto pelo herói, como o monstro da vez é morto pelo robô. Lembremos aí que agora nós tínhamos um robô gigante que tinha igual importância ao herói. Em especial nos primeiros episódios, gente, o humor é uma coisa muito presente na série. O Jaspion é um verdadeiro palhaço quando ele tá em off. É um verdadeiro palhaço. Faz piada, ele faz careta, ele dá pirueta, é um palhação mesmo, tá? Sempre tendo aquele puxão de orelha aí da Anri que botava ele nos eixos. Mas com o passar do tempo esse humor ele se perde um pouco, né? O Jaspion fica mais sisudo, parece como se ele tivesse tomado consciência de que ele, afinal de contas, tem uma missão, a missão de proteger o universo, né? Os antecessores tinham esse lance de humor, o Gavan principalmente ele era muito bem humorado em off, mas ele tinha, né, aquela coisa do policial, né, da responsabilidade que o Jaspion não tinha, né? O Jaspion era muito mais livre nesse sentido. Em alguns momentos também a gente percebe o quê? Que o Jaspion ele preferia não ter que matar alguns adversários, alguns oponentes, né? Como no caso da história de uma árvore, né? Um episódio da história de uma árvore, quando uma árvore de cedro se transforma num monstro, né? Ou no episódio Monstro do Século, um episódio muito triste onde ele é obrigado a destruir o monstro Sion. Muito triste esse episódio, gente. Eu nem gosto desse episódio, na verdade. Mas ele é implacável, tá? Apesar dele não ter prazer em destruir os inimigos, ele é implacável. Ele não hesita em fazer isso para proteger os inocentes, para proteger a Terra, tá? No meio das aventuras do Jaspion, ele também conhece a família Nambara, que são aí aliados do Jaspion até o final da série. O professor Nambara teria sido o primeiro terráqueo a ter algum contato com o Pássaro Dourado, né? Ironicamente, a filha mais velha dele, a Kanoko, é uma das crianças da profecia, que tem a energia do Pássaro Dourado emanada de suas mãos. Mas apesar dessa responsabilidade de defender o universo inteiro nas costas, sem o suporte de uma polícia do espaço, o Jaspion é um herói incrivelmente confiante sem ser arrogante. Né? Ele é incrivelmente confiante. Em momento algum, então ele teve dúvidas de que ele ia conseguir no final. Né? Isso é interessantíssimo do personagem, porque você vê que os outros heróis, eles têm dúvida, será que eu vou conseguir? Será que o Jaspion não? A todo momento que é perguntado, não, eu vou derrotar o Satangos, ele não tem dúvida com relação a isso. É uma coisa muito interessante, um herói confiante sem tantos conflitos internos, como o fato de ser órfão, entendeu? Como o fato de ter sido o único sobrevivente do acidente que matou os pais dele. Nada disso parece ter um efeito muito grande no raciocínio do Jaspion. Temos Boomerman, já mencionado, ele surge como parceiro rival pro Jaspion, mas devido a um ferimento que o ator sofreu fora das filmagens, ele acaba se retirando no meio da participação dele, teve a participação reduzida, retorna no próximo ao arco final e tem que se retirar novamente porque realmente a lesão havia sido mais séria do que ele imaginava. Temos as crianças iluminadas pela luz, que fazem parte da profecia. O John Tiger, mais um que poderia ter sido um parceiro rival do Jaspion, não sei porque ele apareceu tão no finalzinho da série, poderia ter aparecido um pouco antes. E do lado dos vilões nós temos, além logicamente dos vilões da vez, nós temos aí os principais, né? Purima e Gyoro, tá? Elas chegam logo no início da série juntamente com Zampa e Ikki, não confunda com Ikki de Fênix, galera, é o Ikki, né? Que eram dois androides, tá? Eram membros dos Quadridemons e quando os dois são derrotados pelo Jaspion, elas permanecem como membros aí do alto escalão do Magaren. Elas eram tipo as guarda-costas aí principais do Magaren. O Magaren, né, o filho de Satangos, que é o comandante de campo, dono de um visual assustador, entende? Muita gente diz que a armadura do Magaren, esse tom negro da armadura do Magaren, era muito mais estiloso que a do Jaspion. Eu faço uma ressalva. Em cenas de close, a armadura do Jaspion era incomparável, gente. Mas realmente, no geral, a armadura do Magaren era realmente demais. Uma coisa interessante no Magaren, esse tipinho cafajeste que ele faz no início da série, após a primeira derrota dele pro Jaspion, num dos melhores episódios da série, diga-se de passagem,
ele retorna com um tom mais prepotente, mais arrogante, já querendo de fato assumir o posto de príncipe do império do pai dele. Temos aí, lógico, vários vilões aí da semana que se destacaram. Tivemos o Gillan, o Exterminador do Universo, que é uma espécie de Batman aí, que chegou bem perto de, com o seu preparo, vencer o Jaspion. Tivemos o Zampa, que tinha uma rivalidade com os pais do Jaspion antes de encontrar ele na Terra. Tivemos o Eigerman, que quase conseguiu a façanha de destruir o Dylion. Temos as Bruxas Galácticas Kyuza e Kiyomasa, gente. A Kyuza era uma vilãzaça, gente. Talvez tenha sido a adversária mais dura do Jaspion na série toda. A irmã Kiyomasa tem seus méritos também, duríssima adversária também, mas era uma vilã mais dos bastidores. E claro, temos o Satangos, né? Chega como um mega vilão, no final da série ele fica mais poderoso ainda, se tornando o poderoso Satangos ou ainda Supremo Satangos. De fato, uma boa galeria de vilões tinha aí o Jaspion, né? Todo herói só é um bom herói se ele combate um bom vilão, a gente sabe disso, né, gente? A paleta de cores de Jaspion tem aí, em especial nas partes que não envolvem os vilões, a predominância das cores claras, né? Azul, branco, prateado, dá aquele tom mais ameno e mais tecnológico pro seriado. A gente tem aí os veículos dele, a Alan Moto Space, que ele usa bastante na série. Temos o Gaibin Tank, que ele se divide num jato e numa perfuratriz. Logicamente temos aí o Dylion. O Dylion, ele merece parênteses à parte, gente, porque ele tem uma importância muito grande na série. Além dele ser uma nave, né, a cruzadora onde o Jaspion mora, o visual do Dylion é fantástico, gente. Ele ainda hoje, quando você assiste a série, o visual dele ele é verossímil, ele é convincente como robô gigante, né? Ele é muito bem feito, realmente o designer dele tá de parabéns. De fato, como também está de parabéns por ter desenvolvido aí as armaduras do Jaspion e do Magaren, e também o primeiro visual do Satangos. Não que o último seja ruim, mas o primeiro visual do Satangos é sem dúvida fantástico, gente. É sem dúvida uma coisa que chama demais a atenção. Esse clima futurista da série é realmente fantástico. A predominância da tecnologia é realmente fantástico, gente. Além de super força, super velocidade e de proteger ele de impactos esmagadores, a armadura de Metaltex dá ao Jaspion a habilidade de comandar os seus veículos através de comando de voz. Dá ele acesso ao Turbo Magnum, uma pistola laser com altíssimo poder destrutivo, e a sua arma final, a Spadium Laser, gente, que é com que ele costuma destruir aí os monstros da semana. É importante dizer o seguinte, gente, o poder do Jaspion está muito além do conceito do qual ele foi elaborado. Você vê aí quando mede-se o poder do Jaspion, né, no episódio A Última Chance, é apresentado os dados do poder do Jaspion, você vê que os feitos dele na série estão muito além disso. Deve-se ao poder dessa armadura de Metaltex, que esconde nas costas o tanque de energia galáctica, que quando liberado dá ao Jaspion um poder muito maior ainda. Fazendo já às vezes do advogado do diabo, né, gente? Eu sempre falo que efeito especial de Tokusatsu não é ruim, é só você saber avaliar a época, né? Jaspion tem efeitos muito superiores aos dos seus antecessores e bem superiores aos dos seus 3 sucessores. Ele supera em efeitos o Spilvan, o Metalder e o Jiraiya. Galera, é só você comparar, gente. Tem filmes de Hollywood lançados no mesmo ano que Jaspion que não superam Jaspion em efeitos dessa forma tão esmagadora. Pega, por exemplo, o Exterminador do Futuro 1, galera. Não é o 2, é o 1, pelo amor de Deus, galera. Compara, gente. Pega o Primeira História Sem Fim. Pega Caça-Fantasmas, você vê o chroma key descolado da tela também, entendeu? É só saber avaliar com coisa que é da época. Os efeitos de Jaspion são dos melhores dos tokusatsus daqueles anos 80, gente. Os efeitos não são ruins, não. Ah, porque explode o isopor. Pô, já mencionei História Sem Fim, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Come pedra comendo aquelas pedras que parecia isopor também. Vamos lá, galera. Vamos ser justos, né? Muitos são os fatores que levaram o Jaspion, juntamente com o Changeman, a ser essa explosão toda no Brasil. Explosão que levou eles a serem um álbum de figurinhas, uma linha de brinquedos que nem eram tão bem feitos assim, né? Eles licenciaram, mas eles não trouxeram os originais pra cá. A Glaslit, a gigante Glaslit, licenciou pra fazer a própria versão deles, que vendia que nem água. Tiveram máscaras, entende? E tiveram aí uma linha de histórias em quadrinhos publicada pela Abril, onde os roteiristas situaram Jaspion, Changeman, Flashman e os heróis japoneses da época no mesmo universo, da mesma forma como a Marvel fazia. E deu muito certo. Esses gibis foram publicados por alguns anos, né? Hoje são raríssimos de serem encontrados. A gente vê aí um Jaspion totalmente diferente do Jaspion do seriado do gibi, era loiro. Depois alguém deve ter visto isso aí e falou, não, tá estranho tudo, aí mudaram a cor do cabelo do Jaspion, deram aquele Black Power legal pra ele de novo, né?
E o resultado desse sucesso foi a abertura para que outros seriados semelhantes, inclusive alguns anteriores ao Jaspion e aos Changeman, chegassem no Brasil e fizessem grande sucesso também. Nenhum deles chegou para ser o que Jaspion foi, mas tiveram aí o seu momento de brilhar, com certeza, tá? E alguns fatores levam Jaspion a ter sido um sucesso avassalador no Brasil e nem tanto no Japão. O que acontece é que Jaspion, além dele apresentar uma nova proposta de super-herói, um herói live action, era um herói que combatia o vilão de forma efetiva. Ele não se furtava a ferir o vilão, embora isso não desse prazer a ele, mas ele não se furtava a isso, como o He-Man ou os Thundercats faziam. É um herói sem identidade secreta, gente. Então o Jaspion, ele se transformava na frente de quem fosse. Isso causa estranhamento a princípio. Mas, além dessas novidades, Jaspion vinha com alguns clichês que pro ocidente eram muito fáceis de você se identificar e gostar. Vamos lá a alguns deles. Primeiro, as coisas mais simples, tá? Primeiramente, o Jaspion é o Fantástico Jaspion. Esse subtítulo, o Fantástico Jaspion, soa algo como o Incrível Hulk, como os Fabulosos X-Men, o Espetacular Homem-Aranha. Os heróis da Marvel vinham com esse subtítulo e a gente já estava muito acostumado com isso, quem lia gibi na época. Então isso já, quem será, né? Segundo, em off, o Jaspion, ele parecia um fugitivo do filme Embalos de Sábado à Noite com o John Travolta. Ele usava uma roupa de discoteca chamativa pra caramba. Ele era um japonês de Black Power, gente. Ele parecia um dançarino de discoteca. Era um herói que tinha um mascote, gente. Todos os heróis da Hanna-Barbera tinham um mascote. Space Ghost, o Maitor, o Jovem Sansão. Todos eles tinham um mascote. Tudo isso já tinha passado no Brasil. A Liga da Justiça, os Super Amigos acabaram tendo que ter o macaquinho lá como mascote também quando passou no Brasil, gente. Pode dar uma olhada, entendeu? Os Thundercats tinham o Snarf, Caça-Fantasmas tinham o Geleia. Então, o fato do Jaspion ter aquele monstrinho esquisito como a Mia, como mascote, acabou cativando. Quem lembra do Defensores da Terra tinha o Zuffy e tinha a Kisa também. Eu nunca entendi por que o Kisa não trouxeram o Capeto como mascote dos Defensores da Terra, mas tudo bem. Isso ajudava um pouco. A influência de Star Wars, por exemplo, já era sentida nos outros Metal Hero, mas a gente não tinha tido contato com eles ainda. A gente teve esse contato direto com o Jaspion. O Satangos, ele era o Galactus fazendo cosplay de Darth Vader. A espada de um laser era um sabre de luz, entende? O primeiro episódio lembra demais. Alguns episódios de Jaspion se inspiraram claramente em filmes ocidentais que foram lançados na mesma época que o seriado e que, por acaso, fizeram sucesso no Japão. Vamos a alguns deles. O episódio em que surge o monstro Namagideraz e o garoto Coco. Gente, o Namagideraz é claramente o Falco, né? O dragão que aparece em História Sem Fim. E o Coco lembra demais o Bastion, gente. Não tem como dizer que não, né? Ainda falando de História Sem Fim, episódio O Demônio da Montanha. O monstro Mongorila, ele é parecido demais com o gigante Come Pedra. Nesse episódio nós também temos uma referência ao filme Mad Max Além da Cúpula do Trovão, onde o Jaspion enfrenta um guerreiro dentro de um ringue e o guerreiro diz a ele que uma vez no ringue a regra manda lutar até que um dos dois morra, algo do tipo 2 homens entram, um homem sai. No episódio Inimigo Imortal, onde o Jaspion enfrenta de forma derradeira o seu rival Zampa, há um momento ali que o Zampa ele vira o Exterminador do Futuro. Uma cena muito semelhante, ele perde a cara do corpo e vira só um chassi metálico, né? Não era a caveirinha, podia ter virado a caveirinha que ia ficar legal pra caramba. Mas a cena que ele corta o braço e o braço continua se mexendo é muito semelhante ao Exterminador do Futuro, gente. É claramente uma referência a esse filme que fez sucesso no Japão. No episódio A História de Pepe e Hiroshi. Nossa, aquele episódio tem muita referência ao filme E.T. do Steven Spielberg, gente. Inclusive o visual do alienígena Pepe é claramente inspirado no E.T. do Spielberg, gente. É muito. A cena que a bicicleta voa, é tudo muito parecido. No episódio O Estranho Mundo de Satangos, ali a gente vê muitas semelhanças no ritual que fazem com a menina com o ritual que iam fazer no filme Conan o Destruidor. O próprio Satangos, quando se torna o poderoso Satangos, lembra demais o Dagon, o deus que o Conan combate no filme. E convenhamos, né, mais uma vez aí dizendo que os efeitos visuais do Jaspion não eram ruins, o Satangos ficou muito mais legal que o Dagon, né, galera? Vamos falar sério. Então são clichês dos quais a gente já estava habituado, vindo junto com novidades que a gente ansiava que acontecessem, né, gente? Jaspion era fadado a dar certo no Ocidente, gente, em especial no Brasil.
esta vai ser a primeira parte do nosso vídeo sobre o Jaspion, porque é muito difícil falar pouco sobre um personagem que a gente gosta tanto, e este vídeo já ficou muito comprido, gente, senão a gente vai acabar ficando 2 horas aqui falando só do Jaspion, tá? Então não percam a segunda parte do nosso vídeo sobre o fantástico Jaspion, beleza? Um forte abraço, valeu!